o professor em medicina, e na realidade doutor em medicina e professor da Universidade Federal do Piauí, Marcos Sabri. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes e pessoas que estão ligadas à internet na TV O Dia. Ok. Também seja bem-vindo, doutor em medicina e empresário do ramo da saúde, Newton Nunes. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Quero começar esse nosso debate aproveitando o resultado da nossa enquete. Professor Marcos, quero começar perguntando para o senhor como é que o senhor avalia esses resultados que nós apresentamos. 59% da população que participou da nossa enquete quer esse retorno das atividades comerciais. Bom, primeiro é uma enquete, né? Então, as pessoas que participaram. É preciso que salientar que isso não reflete a ação. Possivelmente fosse até maior do que essa diferença, de 59 a 41. Mas, de qualquer forma, é um indicativo de que a população é favorável, já compreende que essa restrição à mobilidade e o fechamento de comércio, restrição da atividade econômica, já foi mais do que suficiente para que o governo preparasse o sistema de saúde para lidar com a pandemia. Ok, também quero fazer a mesma pergunta para o senhor professor Newton. O que é que o senhor acha desse resultado da nossa enquete que foi feita no sistema O Dia de Comunicação? 41% das pessoas que responderam essa enquete ainda são contra. Veja só, como o próprio professor Marcos falou, essas enquetes, elas, apesar de demonstrar uma opinião de uma parcela das pessoas que responderam, só para você ter uma ideia, no meu Instagram, na minha rede pessoal, eu fiz a mesma pergunta. E o resultado foi 78% não querem abrir contra 28% que querem abrir. Então, isso significa como é controverso esse tema. Cada um tem suas razões e nenhuma verdade deve ser tomada como uma verdade absoluta nesse tema. Professor Marcos, já entrando nessa questão da reabertura da nossa economia, eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor acredita, qual o seu pensamento acerca dessa estratégia adotada quase que globalmente de isolamento social, como uma estratégia, como uma medida válida para barrar a proliferação do novo coronavírus? O senhor concorda? Veja, em primeiro lugar, ficar claro que essa medida é puramente uma proposição teórica. Não há demonstrativos práticos de que ela realmente tenha algum efeito na propagação do vírus. Segundo, o objetivo dessa medida nem é diminuir o número total de casos. Admite-se que o número total será o mesmo, independente de haver essa restrição à mobilidade das pessoas e fechamento do comércio ou não. O número total de casos será o mesmo. O que esse tipo de medida pode fazer é diminuir a velocidade com que esses casos apareçam para que dê tempo que o sistema público construa mais UTIs e mais hospitais. Então, esse é o primeiro, é uma construção teórica. Segundo, não diminui, nem é um objetivo diminuir o número de casos. Terceiro, o objetivo é preparar o sistema. E no caso, no Brasil, e aqui especificamente no Piauí, nós já estamos há quase 4 meses, mais de 110 dias, quase isso. E os hospitais de campanha já estão aí, os casos já apareceram, quer dizer, se você olhar para o Nordeste, todos os estados já passaram do pico, o Amapá, o Amazonas. O único estado que ainda está mais ou menos assim, no platô, é a Bahia, que está sendo um pouquinho, mas já está estabilizado também. São Paulo, Rio de Janeiro já passaram do pico. Então, é difícil entender como é que se pode manter uma medida 3 vezes maior, mais em duração, do que o que foi feito no mundo inteiro, né? Quer dizer, ou não está funcionando, está sendo aí há quase 4 meses, e os casos aqui no Piauí ainda não estão estabilizados, não passamos do pico, ao contrário do que ocorreu no Nordeste inteiro. Ou não, então tem alguma outra questão que a gente precisa debater até hoje, né? Mas o fato é esse. Não é um objetivo reduzir o número de casos, já deu um tempo suficiente para produzir, que tinha que produzir, e se nós estamos há 4 meses e ainda debatendo esse tema, acho que é uma acabar não funciona.
Professor Newton, como foi bem destacado pelo professor Marcos, nós nos aproximamos dos 120 dias com o isolamento social recomendado por decreto aqui no nosso estado do Piauí, na capital também Teresina. Eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor concorda com o pensamento do professor Marcos ou o senhor tem uma visão diferente? Veja só, todos nós somos a favor da economia voltar e se restabelecer. Mas tem dois números que são importantes, e é importante que se saiba que as realidades elas são diferentes nos vários estados, até pelas condutas diferentes que foram tomadas e até mesmo dos países. Por mais que a gente deseje que a vida volte à normalidade e a economia, uma realidade se impõe. Nós já tivemos no Piauí 858 óbitos oficiais. Não são números só, são 858 famílias que perderam os seus entes queridos. São pais, são avós, são filhos, que provocaram a máxima dor pela perda dos seus entes queridos. E a pergunta que se faz é, nós estamos preparados do ponto de vista de sistema de saúde, que é a área que eu estou atuando mais na frente, eu também tenho uma empresa pequena, mas nós temos que ter a consciência que o nosso sistema de saúde, apesar de todo o tempo que se preparou para se organizar, né, nós não estamos ainda num momento de tranquilidade para ser liberado de uma forma ainda mais desorganizada. O que nós temos visto no Brasil é uma forma de tentativa e erro. Abre, aumenta a contaminação, aumenta o número de óbitos, depois retorna, retrai de novo o comércio. Hoje mesmo tivemos a notícia do prefeito Firmino Filho de voltando atrás na decisão de abrir o comércio. Exatamente por quê? Porque não se consegue efetivamente reabrir de uma forma organizada como estava planejada. Empresas que não eram para abrir, abriram. Recomendações sanitárias não foram seguidas. Como nós vamos controlar o número de mortes? Eu vou dizer números reais. Eu vou dizer o que eu vejo no meu dia a dia. O que eu vejo no meu dia a dia é o número de óbitos ainda aumentando, a curva de infectados aumentando. Sexta-feira agora tivemos o recorde de óbitos no nosso estado. Os hospitais privados estão abrindo leitos extras de UTI porque não comportam o número atual de pessoas que procuram. Nós quadruplicamos o número de leitos de UTI no nosso serviço privado. E ainda assim temos dificuldade hoje de atender casos graves. Uma coisa que ninguém coloca é o seguinte, abrir leitos não é só colocar um ventilador e um monitor. Tem equipes. As equipes que nós estamos usando hoje são equipes até menos qualificadas pela própria situação que se impõe. Então, a minha leitura do cenário, neste momento, nós não estamos preparados. Aonde estão implantando, hoje, por exemplo, pacientes do planta, pacientes que é um seguro de saúde, um plano de saúde, tem dificuldade para encontrar a vaga. Estão sendo internados em leitos do SUS. E outro dado importante que não se pode esquecer, o Piauí é um estado pobre, 10% só da população tem plano de saúde. 90% do mais de 3 milhões de pessoas dependem do SUS. E leito de UTI, que são os críticos, não é só monitor e nem ventilador, são equipes médicas qualificadas que nesse momento estamos em falta por vários motivos. Primeiro pela sobrecarga, depois porque as equipes adoecem, estão fora, certo? Então, no meu ponto de vista, essa abertura de uma forma que a gente não consiga controlar, ainda não é o momento, no meu ponto de vista, neste momento, apesar do tempo que se tem durante essa pandemia.
Professor Marcos, o professor Newton tocou num assunto bastante interessante no que diz respeito à reação do prefeito da capital do estado do Piauí, Firmino Filho. Ele realmente ontem criticou a aglomeração de pessoas no centro da cidade, visto que muitas pessoas acreditaram ou entenderam de forma errada de que o centro, de que nossa economia estaria sendo reaberta por completo já na segunda-feira, dia 6 de julho. E o que nós flagramos, inclusive aqui na UDIA TV, foi uma grande quantidade de pessoas, inclusive muitos sem máscaras, transitando pelo centro da cidade. E, inclusive, professor, essa questão desses números de novos infectados pelo coronavírus estão sendo aguardados para daqui a 14 dias. O senhor acredita que realmente essa aglomeração no centro dificulta esse processo de reabertura que o senhor defende? Veja, esse número de casos que o professor citou são um demonstrador de que o isolamento não funciona. Você tem mais alguma dúvida? Porque nós estamos quase isolados e o número de casos aumenta. É claro, como 2 e 2 são 4, que não funciona. Porque se funcionasse, não estava aumentando, correto? Segundo aspecto em relação ao sistema, o governo já teve tempo suficiente, 4 meses para produzir os resultados que ele precisava. Se não produziu até hoje, não sei por que motivo seria, mas o tempo teve, com certeza. Terceiro aspecto é que a mortalidade não é fechar comércio. Na realidade, o desemprego aumenta a mortalidade. E reduz a mortalidade é uma coisa só. A única coisa que está demonstrada claramente, cientificamente, sem discussão, que reduz a mortalidade, chama-se tratamento precoce. Fechar comércio, na verdade, aumenta a mortalidade. Se não aumentar a mortalidade por Covid, aumenta a mortalidade por outras causas, porque o desemprego gera bem isso. Então, o que reduz a mortalidade não é fechar comércio. O que reduz a mortalidade chama-se tratamento precoce. Com relação a essas aglomerações, com relação às pessoas não usarem máscara, com relação a essa possível confusão de se estar totalmente aberto ou não, é a responsabilidade de quem promove as medidas. Se eu vou fechar, eu tenho que preparar a população para o fechamento. Por exemplo, vamos pisar na quinta-feira ou na sexta-feira de manhã, e sábado e domingo vai estar tudo fechado, tudo correr do supermercado. Missão de planejamento. E se eu não posso deixar de ser claro para a população o que vai, quando vai abrir, quais são as condições para que se abra. Então, não é possível simplesmente sempre se colocar a culpa na população. Quando citado e os índices do chamado isolamento social são semelhantes, em torno de 50 alguma coisa por cento em todos os lugares. Quando você quer dizer que o isolamento não funciona, aí você dá parabéns para aqueles 50% que ficarem. Quando você quer dizer que é a culpa da população, você põe a culpa nos 50% que não ficaram em casa, enquanto que sempre é a mesma proporção em todos os lugares, em todas as situações. Circular. Não tem sentido botar sempre a culpa na população. Outro aspecto é que não é uma aglomeração. Precisa esperar 7, 14 dias para que aquilo possa ter algum efeito. Então seria muito mais relevante fazer uma campanha esclarecendo a população de quais são as regras, do que está aberto, do que não está aberto, do que é preciso a população fazer para permanecer aberta, do que simplesmente pôr a culpa na população e voltar atrás. Mas, professor Marcos, a gente trabalha na imprensa, a gente trabalha praticamente 4 meses fazendo essas campanhas de esclarecimento e a população ou não entendeu ainda ou realmente não quer aderir a essas nossas campanhas que estão sendo feitas diariamente. O senhor acredita que tipo de comunicação deveria ser melhor feita para conscientizar a população do papel dela no combate a essa pandemia? As principais medidas, tratamento precoce. Segundo, distanciamento social, que deve ser mantido inclusive em casa, mesmo nas pessoas que não têm sintoma, mesmo nas pessoas que não têm absolutamente nada, em casa elas devem manter o distanciamento social. E terceiro, uso de máscara. Quarto, os demais cuidados do tipo lavagem de mãos e, quando não possível, o uso de álcool em gel ou álcool comum se for o caso. O que nós temos visto é que 80%, 90% das campanhas, pelo menos do que eu observado, promovidas pelo governo, por boa parte da mídia, é uma campanha que apenas aterroriza a população com medo de sair na esquina e pegar Covid. Vários outdoors dessa forma, né?
Foi visitar um amigo, pegou Covid. Foi no supermercado, as pessoas precisam ir no supermercado, pegou Covid. Eu acho que faltou realmente, nesse caso específico da abertura, uma campanha específica. Falar o que está aberto, o que não está aberto. Quais são as condições para abrir e para permanecer aberto. Isso o governo tem condições de fazer. Tenho certeza que a mídia toda teria o maior interesse em contribuir com esse tipo de esclarecimento. E se nós tivéssemos preparado a população antes daquela abertura lá, com certeza nós teríamos tido uma resposta também por parte da população. Professor Newton, como é que o senhor avalia essa questão, esse registro de aglomerações pelo centro da cidade, também em alguns outros pontos? E o senhor também queria saber a sua opinião. O senhor acredita que a população não compreendeu qual o papel dela nessa batalha contra o coronavírus? Veja só, eu acho que isso é uma dificuldade enfrentada pela população, até pelo tempo que ela já está confinada. No momento que você tem um estímulo para sair oficial, é muito difícil você conter. Mas eu volto a chamar a atenção no seguinte aspecto. Todos aqueles lugares onde a reabertura foi feita de forma aleatória, não programada, no ativo e erro, houve um recuo. Por quê? Porque certamente vai haver um maior número de contaminação. Isso aconteceu em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Florianópolis, aconteceu em outros países. Eu vou citar aqui para ficar mais claro, por exemplo, o exemplo da Suécia e outros países nórdicos, já é bem conhecido aí. A Suécia não fez nenhum tipo praticamente de restrição, e os outros países fizeram. A Suécia teve uma curva de contaminação muito mais alta do que os outros. Hoje, ela adotou uma medida mais restritiva do que os outros países. Os outros países já estão abrindo e a Suécia agora está mais fechada, segundo os dados indicam. Então, o que se tem que ter em mente, ninguém é contra reabrir. Veja só, eu não sou contra porque a economia tem que andar. Mas se não houver um planejamento e uma fiscalização, será que nós temos condição de fiscalizar o interior do nosso estado, que a curva de contaminação está subindo nesse momento? Imagina você que já vem de uma orientação, por exemplo, do governo federal que é contra a restrição. Aí o governo estadual libera, o municipal libera e está todo mundo solto. Os hospitais vão comportar. O que eu vejo todo dia, eu vou dizer uma frase dura aqui, mas o que eu vejo todo dia são pessoas saindo em sacos pretos lacrados. E eu não quero ver essa imagem subindo nos próximos dias. Então, como responsabilidade médica, médico que sou, à frente de um serviço de saúde, isso tem que ser considerado. Os hospitais, nesse momento, não comportarão uma reabertura desorganizada. Isso é um fato, não é... Nós batemos recorde na segunda-feira, agora, antes de ontem, de atendimentos no nosso pronto-socorro. Ontem, batemos o recorde da segunda-feira, que já era recorde. Como eu vou reabrir num sistema que está aumentando o número de casos? Não vai comportar. Pessoas vão morrer por falta de assistência, ou de leito qualificado, com profissionais. Esses pacientes eles precisam de diálise, metade deles precisam de diálise. Os nossos índices atuais aqui em Teresina mostram 50% de mortalidade dos pacientes que vão para a UTI boa, UTI qualificada. Imagine sem assistência médica ou UTIs com pessoal não qualificado. Vai ser um desastre, se for feito de forma desordenada. Isso é que eu acho. Ok. É um assunto bastante complexo, que realmente nós teremos que ter várias oportunidades para debatê-lo mais a fundo, mas por hoje eu gostaria de agradecer sua participação, professor Marcos Sabri. Boa tarde para o senhor e volte mais vezes, tá bom? Acho que nós perdemos o contato com ele, mas também agradeço ao professor Newton Nunes. Muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade.